Vamos lá. Que mais uma vez possamos ser circundados por aqueles irmãos desencarnados que têm uma compreensão maior, ou pelo menos por irmãos que se encontrem na nossa situação, mas que já desenvolveram entre eles o desejo sincero de aprender e compreender as leis que regem o universo. Que seja proveitosa o nosso estudo e que passemos momentos agradáveis. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Hoje vamos para o capítulo 3, né? Tem que botar mais água pela conta. Mas agora deitou. Já dormiu? Tô deitada, né? Vamos ao capítulo 3, então. Espera O bem e o mal. 20 minutos? Não, ainda não. 20 minutos? Bem e o mal. O instinto e a inteligência, depois vem destruição dos seres vivos uns pelos outros. Ok? Então vamos para o bem e o mal. Né? Olha o Arthur ali, ó. Arthur ali. Vamos lá. Vou ler, então, devagarzinho. E hoje a Franciele já fez um comentário lá no grupo, no passado. Ela vai nos mostrando os trechos que foram adulterados, né? Ou incluídos ou extraídos. Vamos lá. 1. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo esse princípio todo sabedoria, todo bondade e todo justiça, tudo que provém dele deve compartilhar esses atributos. Pois o que é infinitamente sábio, justo e bom, não pode produzir nada irracional, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter originado dele. Ok? Então ele parte do que a gente viu basicamente no capítulo anterior, na minha opinião, né? Onde ele explicou bem os atributos de Deus e rapidamente já conclui essa questão do mal. Né? Já nos dá um norte em cima disso. 2. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, seja ele chamado Ahriman, seja Satã. Bom, vamos dar uma lida nessa nota, né? Porque essa nota eu acho que ela é... Todas as notas são... O zoroastrismo, religião ancestral da Pérsia, propunha a existência de deuses gêmeos. Ahura Mazda, da bondade e da luz, e Brahma, Deus das trevas e do mal. O mundo estaria numa batalha entre o bem e o mal. Satã, personagem da Bíblia, é identificado como anjo caído no Novo Testamento. Daí vem esse Ahriman. De duas, uma. Ou ele seria igual a Deus, Satã, né? E, por consequência, também poderoso e eterno, ou ele seria inferior. Tá? No primeiro caso, haveria duas potências rivais, lutando sem cessar, cada uma procurando desfazer o que o outro está fazendo, opondo-se mutuamente. Essa hipótese é inconciliável com a harmonia que se revela na ordem do universo. Tranquilo isso? Tranquilo. Não? No segundo caso, sendo inferior a Deus, esse ser estaria subordinado a ele, não podendo ser eterno como ele sem ser seu igual. Só poderia ter sido criado por Deus. Se foi criado, só poderia ter sido por Deus. Nesse caso, Deus teria criado o espírito do mal, o que seria a negação de sua infinita bondade. Né?
Essa parte me remete muito àquela questão que a gente usa no dia a dia. Mas tal pessoa é má, né? Parece que ela é só má, ela foi mandada para cá só para prejudicar a gente, né? Só para fazer o mal. Quer dizer, por que alguém mandaria, né? Muito menos Deus mandaria alguém fazer o mal para a gente aqui, né? Deus nunca faria isso, né? Então, já começa um equívoco aí que a gente costuma, às vezes, lidar com o pensamento que é errado, né? Um equívoco que não faz sentido, né? Não tem lógica nenhuma. Está aí a explicação. Minha opinião, tá? 3. Conforme certa doutrina, o espírito do mal, criado bom, teria se tornado mal, e Deus, para puni-lo, teria o condenado a permanecer eternamente mal, dando-lhe a missão de seduzir os homens para lhes induzir o mal. Ora, podendo uma única queda, vamos dar uma lida nesse item, para a gente voltar aqui. A queda para as religiões dogmáticas representa um evento no qual o homem, em sua origem, cometendo falta grave contra Deus, perdendo sua santidade, justiça e sabedoria originais, caindo por castigo na condição presente, com sofrimento, ignorância, arrastamento ao pecado e morte. Ou seja, haveria degradação da alma. A doutrina espírita, fundada no conceito de evolução da alma, desde simples e ignorante, por seu esforço, estabelece por essa sólida lógica sua teoria, né? Ou seja, não há degradação da alma, né? Mas seria essa. Quem acredita nesse tipo de coisa, na verdade, está acreditando nessa sequência. Alguém falar alguma coisa aí? Pode interromper. Eu tinha comentado, tá me ouvindo, Satiro? Pode falar, agora estou. Ah, tá, que eu tava com o áudio desativou aqui. Que eu tinha comentado que se alguém tivesse a missão de fazer mal, né, como as pessoas dizem, essa pessoa não poderia ser combatida, né, porque ela está simplesmente atuando segundo a natureza dela. E aí as pessoas não se dão conta disso, né, quando você diz, fulano só existe para fazer o mal, tá dizendo, então eu não posso me revoltar ou combater a situação, porque é algo intrínseco. Você tem razão. Né? Eu acho que é anterior até. Tem muitos que falam assim, fulano foi mandado para fazer mal para mim, como se alguém viesse especificamente você, entendeu? Não é nem estou falando de um ser específico. Não, ele é a maldade pura. A pessoa é a maldade pura. Quer dizer, isso aí demonstra, na minha opinião, uma percepção que não é muito correta, como se alguém fosse se dar o trabalho de vir aqui e fazer mal a você. Inclusive, se você olhar, essa história de como são tratados os obsessores no centro espírita, né? Isso aí né? Quer dizer, criou-se até como é que eu vou dizer? Como se diz? Criou-se uma técnica, não sei, né? Que foi desenvolvida lá no Rio Grande do Sul, a apometria, aonde ela visa castigar e expulsar os espíritos que estão te prejudicando. Quer dizer, sim. O negócio é castiga e expulsa o cara, resumidamente. Eu estudei já a apometria no livro original e basicamente vai por esse caminho. Quer dizer, chega-se desenvolveu-se uma técnica que alguns trouxeram para dentro do espiritismo, tem alguns centros que praticam, aonde você basicamente está literalmente fazendo isso. Quer dizer, vamos... Pois é, e aí toda a questão da sintonia, da atração entre o obsessor e o obsidiado, tudo desconsiderado, né, daí nesse caso. Então foi a própria vítima, né, da situação. Vamos ensinar a ele o que ele tem que saber. Basicamente assim, né? Nós somos melhores e vamos ensinar a você. Você não pode fazer isso com a Franciele aqui, ó, dor e castigo. Tem nada melhor, né? Vamos em frente. Aqui. Ora, podendo uma única queda custar-lhe os mais cruéis castigos pela eternidade, sem esperança de perdão, isso não haveria só uma falta de bondade. Porém, uma crueldade premeditada. Porque
Para tornar a sedução mais fácil, melhor ocultar a armadilha. Satã estaria autorizado a se transformar em anjo de luz e simular as próprias obras de Deus, até o ponto de enganar. Assim haveria mais iniquidade e imprevidência da parte de Deus, porque dando toda a liberdade para Satã emergir das trevas e se entregar aos prazeres mundanos para arrastar os homens, o provocador do mal seria menos punido que as vítimas de suas artimanhas. Pois estas, caindo por fraqueza, uma vez no abismo, não mais podem sair, né? Sem chance de voltar. Deus lhe recusa um copo de água para saciar sua sede, e durante toda a eternidade, com os anjos, ouve seus gemidos, sem se deixar comover, ao mesmo tempo que permite a Satã todo o prazer que desejar. E lendo a Revista Espírita, a gente percebe que nessa época a doutrina católica ainda não contemplava o tal do purgatório, que foi uma jogada, né, de mestre dogmática para evitar esse maniqueísmo excessivo, né, de ou bonzinho absoluto ou mal irremediável. Mas nessa época, pelo que Kardec escreve na Revista Espírita inteira, esse dogma ainda não existia. Então, realmente não tinha muita alternativa mesmo. Não tinha alternativa mesmo, justamente. De todas as doutrinas sobre a teoria do mal, esta é, sem dúvida, a mais irracional e a mais ofensiva para com a divindade. Ele cita aí o livro Céu e Inferno, segundo o Espiritismo. Ou seja, quem acredita nisso, Deus é cruel, né? Mas é que tem a parte cômoda também, porque daí eu não sou responsável pelo mal que eu pratico. Tem alguém me induziu. Não, pois é. Inclusive, Deus é cruel. Deus é mauzão pra caramba, né? Ele bota um ser desse na minha vida para me atazanar a vida, me lascar, me ludibriar, e eu vou para o inferno eternamente com ele. Né? Para quê? Por que ele vai fazer isso comigo? Por que ele não me ajuda? Cadê a parte que Deus me ajuda? Faz pensar, né? Vamos em frente. Né? Alguém escreveu no chat. Alguém escreveu no chat. Simone Silva, áudio picotado. Simone, aqui o áudio não está picotado para mim, não. Pode ser a sua internet. Para mim também não. Alguém mais está com áudio picotado? Eu não. Dá uma olhada. Não. Pode ser aí, Simone. A boa notícia é que eu descobri que quando a gente grava, teve um dia que eu fiquei com o áudio todo picotado aqui em casa, mas aí quando a gente grava, a gravação sai perfeita. É boa notícia, né? Dá para ver depois, se você está momentaneamente. Aliás, aquele dia eu perdi a internet, né? Fiquei 2 dias sem internet. No dia seguinte, voltou em cima da hora da aula do sábado. É Deus. Eu devo ter feito alguma coisa boa para ele me recompensar. Aí, 4. Entretanto, o mal existe e possui uma causa. Há várias classes de mal. Aqui a gente vai para o espiritualismo racional, se lembra bem. Lá para as notas, que essa nota é grande. Nota 51. Na época de Allan Kardec, a filosofia ensinada na universidade, na escola normal, atual magistério, e nos colégios, era o espiritualismo racional. Então, isso era ensinado em tudo que é lugar. Por 30 anos foi assim, tá, pessoal? Na disciplina de moral teórica, uma das ciências filosóficas, ensinava-se a diferença entre o mal físico e o mal moral. Se refere muito, eu prefiro como sofrimento físico e sofrimento moral, mas a palavra mal serve também. Para demonstrar uma revolucionária teoria fundamentada na liberdade pessoal, contrária ao dogma da queda e do castigo divino das religiões ancestrais. E coerção externa pelo materialismo. O mal físico consiste em dor, doença, morte. São consequências inevitáveis da organização dos sencientes, estimulante essencial para a sua atividade. Ou seja, a gente precisa da dor para saber que o fogo queima
para saber que a gente tem que fugir de certos animais e por aí afora. É para se preservar, né? Então, isso faz parte quando a gente tem um corpo material. O mal moral é a condição fundamental da liberdade. Sem o mal, o bem não é possível no mundo. Pois, se o homem não pudesse errar, não estaria livre, nem seria capaz de fazer o bem. Essa vida é uma época de provocação, e sem o mal físico e moral, não há lugar para coragem, paciência, dedicação e demais virtudes. Isso aí é de La Maison du Pré-Cours de Philosophie Élémentaire en l'École Normale. Paris, Boyer, 1864. A teoria moral espírita foi um desenvolvimento do espiritualismo racional. O espiritismo repousa, pois, sobre princípios gerais independentes de todas as questões dogmáticas. Ele tem, é verdade, consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Na Revista Espírita, de 59. Ok? Isso encerra esse item. Desculpa. Mais. Então, retomando aqui, o mal existe e possui uma causa. Há várias classes de mal, né? O que a gente mal. Não existe um tipo só de mal. Existe o mal físico e o mal moral. Isso é muito importante na Gênesis. Em primeiro lugar, há o mal físico e o mal moral. Também podemos classificar os males entre aqueles que o homem pode evitar e os que são independentes de sua vontade. Entre esses, é preciso incluir os flagelos naturais. O homem cujas faculdades são limitadas não pode compreender todos nem abranger o conjunto dos desígnios do Criador. Julga as coisas do ponto de vista de sua personalidade, dos interesses e das convenções artificiais que criou para si mesmo, não pertencentes à ordem da natureza. É por isso que, em geral, lhe parece prejudicial e injusto aquilo que consideraria justo e admirável se conhecesse sua causa, seu objetivo e o resultado definitivo. Ao investigar a razão de ser e a utilidade de cada coisa, reconhecerá que tudo tem a marca da sabedoria infinita e se curvará ante a essa sabedoria, mesmo em relação a coisas que não compreende. Tranquilo? Eu coloquei como observação aqui do meu estudo comparativo que esse trecho foi sensivelmente modificado, mas ele foi tão mudado que eu nem consegui assim dizer, não, foi tirado isso, foi colocado aquilo, sabe? Foi praticamente reescrito. Se alguém tiver acesso ao texto da Gênesis adulterada e puder nos passar. Você fala o item 4? O item 4, final. Não, o item 4 virou item 3. Na adulterada. Foi tirado, é, isso. O item 3 é tirado. Era como número 3. E o item 3 sumiu. O item 3 sumiu. Faz todo sentido, né? Concordam? Porque, assim, você tá desmontando toda a questão do dogma, né? A questão desse dogma, né? Do bem, aonde... É porque para Rustang tem a queda, né? Justamente. Você desmontou tudo. O Rustang se baseia, um dos pontos principais dele, né, Conde? Na questão da queda, né? Agora, quando ele fala aqui do mal, ele vai falar do mal moral. Ele vai falar que... Aqui, onde aqui? Peraí um minuto só. É por isso que, em geral, lhe parece prejudicial e injusto aquilo que consideraria justo e admirável se conhecesse sua causa, seu objetivo e o resultado definitivo. Se a gente pensar no século XVII, por exemplo, no século XVIII, um cirurgião que vai fazer um corte numa pessoa invasivo para tirar uma determinado mal, a sangue frio, e faz aquilo rapidamente,
O que ele estava querendo? Ele estava querendo judiar da pessoa ou curar a pessoa? O objetivo era curar. Ele tinha conhecimento que ele estava fazendo o oposto? Não, não tinha conhecimento. O que vale no mundo espiritual é a intenção. O mal moral só existe quando o indivíduo sabe que está errado e faz assim mesmo. Isso. Esse é o mal moral. É que as pessoas, na verdade, se a gente olhar, isso ainda é uma prática de hoje, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Quando, às vezes, a gente julga as pessoas por um ato, né? Primeiro, você já não pode julgar. Você já não deveria estar julgando. Mas, segundo, você erra novamente porque você pega um ato da pessoa e julga que ela fez o mal com aquele ato. E nós não temos nem mesmo a clareza e o conhecimento de tudo que está em torno daquele ato para que você julgue ele. A gente não pode julgar, entendeu? Então, a gente tem que se preocupar mais com a gente, né, em ver os atos que nós cometemos que não estão certos, que nós temos que saber, do que se preocupar com qualquer outra pessoa. Né? Foi o item que foi eu me lembro de uma passagem que eu li, eu não me recordo qual livro foi, deve ser livro mediúnico, não que tenha ocorrido, porque eu também não sei se isso aconteceu, mas a forma com que a história foi criada, sendo lenda ou não, ela tem um fundo de verdade. Quando o João Russo estava na fogueira para ser queimado, uma acha de lenha escapou, né, de onde ia ser a fogueira e rolou para perto do público. Aí uma velhinha toda devota, rezando, pegou a acha de lenha, foi lá e colocou novamente onde ia ser a fogueira, como se ela estivesse fazendo um grande bem para a humanidade. E quem Sim. vê isso é o próprio João Russo que vai ser queimado. Ou seja, qual era a intenção da mulher? O bem. Ela achava que estava fazendo a coisa certa, contribuindo para a salvação da alma dela e para eliminar o mal. Justamente. Tinha crime nela? Não. Não, necessariamente não havia uma intenção, né? Mas, de qualquer forma, nem isso a gente pode fazer, né? Nem um julgamento, nem do bem, nem do mal, né? Porque, no final, a gente deduz que ela estava, aparentemente, ela podia estar fazendo uma coisa automática, mas a gente não sabe, né? E a gente não... Você sabe que há um outro mal moderno também nessa questão do julgamento, que é a justificativa, né? Mas, por exemplo, quando acontecem atos de perversidade, aí as pessoas vão lá, porque a família isso e aquilo, porque não teve uma estrutura, porque não sei o quê, sabe? Eu acho que também a gente tem que levar em conta que todos têm, em última análise, um poder de escolha, né? Então, claro, não dá para condenar porque a gente não sabe a trajetória, mas também ficar buscando atenuantes. Justificativa, às vezes, é uma intenção da pessoa que justifica, né, os seus atos, de conseguir a aprovação do outro, né? Ou seja, ela valoriza o que o outro pensa dela e tudo mais. Como se isso fosse salvá-la, né? Quer dizer, talvez nesse sentido. Só alguma coisa aí? Eu assim, no meu humilde pensamento, assim, não li isso em lugar nenhum, nem nada. É uma ideia que me veio agora. Quando eu ouvi o que o Conde falou da história da fogueira, né, lá dele. Essa senhora, para ela achou que estava fazendo bem. Só que, assim, eu acho que um ponto que a gente pode pensar entre o que é o bem e o que é o mal, se ela se colocasse no lugar de quem estava na fogueira. Será que ela ia achar que estava fazendo bem quem estivesse lá colocando a coisinha lá na fogueira? Assim, eu não li isso em lugar nenhum. Foi um pensamento imediato que eu tive quando ele falou que na cabeça dela, ela estava fazendo bem, sabe? Mas será que se ela estivesse no lugar dele, na fogueira, alguém fosse lá e colocasse, será que isso seria o bem? É só a empatia, é só se colocar no lugar. Então, no que eu penso, o bem e o mal, a pessoa decide sim, mas decide sempre sim. Se fosse comigo, eu ia achar bem ou eu ia achar mal, aí é uma questão de consciência de si próprio. Assim, eu penso assim, porque senão
tudo quanto é pessoas que a gente vê aí, né, desviados do que a gente considera bem, na cabeça deles eles não estão fazendo mal. Isso é um tema assim, Eu gostaria de muito pensar complexo mesmo. que a história foi contada do ponto de vista do João Russo. É ele que conta, dele, e quando ele olha para ela, o que que ela vê? Ele vê, desculpa, o que que ele vê? Ele percebe que essa mulher era uma beata, devota e achava, né, ela foi condicionada a achar que ele era o demônio encarnado e que ela estava ajudando a eliminar o demônio, a queimar o demônio. Ela não tem culpa nenhuma, ela está fazendo tudo condicionado. Isso. Ela não tem nem capacidade de pensar no que estava fazendo seu ato. Agora, o problema é o seguinte, se fosse um filme e nós não soubéssemos desse elemento, que ele está tendo ciência, a gente ia imaginar o quê? Essa mulher é o demônio, é sádica. Não, ela não era sádica. Ela simplesmente achava que estava fazendo o bem. Porque mais pra frente nesse capítulo a gente vai ver a frase que pra mim, pelo menos, é a chave dele, agora eu não lembro em que item que tá, que assim, que o bem e o mal são relativos à compreensão de cada um. Isso aí. Daí, Mas... vamos lá, fala, Marta. Não. Assim. Continua assim. O Ney, o senhor ia falar alguma coisa? Parou. Quer comentar? Não, eu queria, só para tirar a dúvida, o item 3 foi suprimido totalmente, certo? Totalmente. Totalmente. E o que Marta falou, geralmente a gente se coloca no lugar do outro para tomar qualquer decisão que venha a ser boa ou má. O cara tem um livre-arbítrio dele, quanto mais evoluído, melhores decisões ele vai tomar, decidir. Porque geralmente o mal que está se falando aqui, bem ou mal, isso é tudo relativo, certas pessoas ou não. Porque se ali ela não está nem na heteronomia, nem na autonomia, ela está na anomia, a mulher. Para depois ela entrar na heteronomia, é toda comandada pelos outros para tomar aquela atitude e aquela decisão de colocar o fogo na fogueira para queimar alguém. Não, mas necessariamente não, tio. A heteronomia, ela só fez uma escolha errada. Ela, com a inteligência que ela desenvolveu, ela optou por agir dessa maneira. Mas é o que eu estou dizendo a você. Não tem problema com isso, entendeu? Ela não percebe. Ela está na anomia ainda. Ela não tem decisão nenhuma. Então, quando ela começa a entender, ela é guiada pelos ensinamentos dogmáticos, ela acha que está certa. Então, ela está... Não? Não. O Ney, é o seguinte, pensa assim. Um cachorro, um animal é condicionado. Isso. O que é isso? Isso já é heteronomia. Você deixa o outro pensar por você. Não é anomia, é heteronomia. Você o outro pensa por você. Quando essa mulher colocou essa na lenha, ela estava obedecendo o que o representante de Deus na Terra falou, que é o Papa. Foi o Papa que mandou queimar o João Russo. Ela se condicionou. Ela só estava contribuindo. Isso. Aí ela se condicionou com a escolha do Papa. Falou, não, o Papa falou, tá certo. Ela nem imaginou, se o Papa é o representante de Deus e ele falou, Deus quer, eu estou fazendo um bem. Estou fazendo um bem. Nós temos de pensar nessa questão da autonomia, que essa ideia de heteronomia, ela vai receber um baque muito grande com a Revolução Francesa. Isso. A Revolução Francesa, quando coloca o direito do homem, ele coloca todo mundo que é homem tem os mesmos direitos. Não importa a classe social, não importa a condição física, todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo é homem. Contra essa ideia, vai se colocar, por exemplo, Joseph de Maistre,
que era um pensador da igreja, que ele queria a volta do Estado antigo, quando a igreja mandava, o resto obedecia. E o Joseph de Maistre, ele cria uma teoria fantástica, a teoria das raças. O que é a teoria das raças? Olha, não é que todo homem é igual, tem raças diferentes. Aí se inventou que tem a raça negra, a raça amarela, a raça isso, aquilo. Não existe. É tudo uma raça só, a gente é da raça humana. Mas essa teoria das raças, vista na época, a teoria de povos atrasados, que ainda não estariam nem na condição humana, era justamente para justificar a heteronomia, para voltar àquele estado antigo. Então você podia manter o negro escravo mesmo, você podia manter o índio cativo, você podia chegar na África e fazer o que quisesse. Aquilo não era um ser humano. Isso mesmo. E não da ideia do pária. Ah, não, eles não pertencem ao cristianismo. Ah, não, eles não pertencem à raça humana. Com isso você pode fazer tudo que não é pecado, não é erro. Como se fosse aquela cartilha de Tomás de Aquino, né? Que seguia tudo, era decidido pela a Igreja Católica, era ciência, era tudo, certo? Sim. Não é isso a carta de Tomás de Aquino? Então, Mas Tomás de Aquino é antes mesmo da Revolução Francesa. Exatamente. Então, Joseph de Maistre, Lá nos ele vai 1200. tentar restaurar esses conceitos. Exatamente, bem antes, entendeu? Então, para você ver como é que esse negócio já vem rolando. Não, e a evolução disso, se eu não me engano, Conde, é aquela história do filho do Darwin, né? Que criou como é que é o nome? A questão que Hitler usou sobre as raças, como é que é? Esqueço o nome sempre. Arianos. Eugenia. Isso mesmo. Eugenia. Quem criou foi o filho de Darwin, né? Que está tudo alinhado aí, né? Vamos dar uma forcinha para a evolução. Mas se você for pensar, outro dia eu ouvi uma coisa fantástica, assim, de uma pessoa que não é nem espírita, nem é rostanguista. Quando ele ouviu que o corpo de Jesus poderia não ter existido, que tudo era uma materialização, ele adorou a ideia. Adorou, ele achou a ideia fantástica. Estava num grupo desses da internet. Por que a ideia era fantástica? Porque Jesus, então, nunca teve sangue judeu. Claro. Ele ficou interessadíssimo. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. É verdade. Já entendi. Eu queria fazer um outro apontamento, um pouco mais para trazer um pouquinho para a atualidade, que é o seguinte: esse comportamento dela de ir lá e colocar a madeira em Acha de lenha. reflete muito a questão da omissão coletiva. E a gente vê muito isso, por exemplo, se alguém grita por socorro na rua, a tendência das pessoas é se afastarem, porque alguém vai ajudar. Entendeu? Aí fica todo mundo omisso, a situação termina e muitas vezes ninguém ajuda, porque eu não posso me envolver, porque eu tenho medo da situação, porque aí basta um ir lá e se meter no meio que junta a gente para, sabe? E Aí a questão de se colocar no lugar do outro. Mas não era época, isso daí é antigo, o bom samaritano. Sim. Recentemente a gente passou pelo 11 de setembro, toda aquela comoção, o pessoal lembrando, e eu fico revoltada pensando que 4, 5 pessoas fizeram 500 paralisarem dentro de um avião. Mas eles estavam armados com facas. Sim, mas quem é a maioria? Não sei se você viu, que eu vi o filme que o pessoal do avião tentou fazer com que eles tentou imobilizar os terroristas, mas não conseguiu, por isso que caiu antes do local, porque teve uma luta. Foi bem tenso o negócio. Eles não foram dominados, eles tentaram, os homens ali do avião tentaram, mas eles não conseguiram. Primeiro que eles tinham elemento surpresa e eles já tinham dominado o piloto. Veja bem, o terrorista, porque antigamente a cabine ficava destrancada.
Ninguém imaginou quem que vai matar o piloto para se matar. Né? Isso é uma visão ocidental. Claro. Então, eles deixavam aquilo lá. Então, a cabine ela ficava aberta, praticamente, olha, comandante, eu trouxe tal pessoa para conhecer a cabine. Era normal isso nos voos. Sim. Uhum. Então, eu sei. houve uma mudança de mentalidade, porque é o seguinte, se você eliminar o piloto e o copiloto, o avião vai cair. Sim. E ninguém vai conseguir pousar aquilo. Por isso que tem piloto e copiloto. Porque se um passar mal, tem um outro. Sim. Maria, você ia falar alguma coisa, Maria? Não, eu ia falar aquela questão que a Franciele falou de um pede socorro e muita gente né, finge que nem ouve, se afasta. É aquela coisa que a Marta falou, da empatia, se colocar no lugar do outro. Eu acho que pode ser também isso, mas pode ser também uma incapacidade. Pode ser que eu não me sinta capaz de ajudar a pessoa. Lembra? Ah, mas isso não justifica. Eu acho que é difícil. Isso aí contagia, entendeu, Satiro? Eu acho que O Paulo Henrique já deu esse exemplo, Satiro. Né? O Paulo Henrique já deu esse exemplo, inclusive. Eu posso me sentir capaz, mas eu posso pedir ajuda para outras pessoas, gritar, pedir socorro e tentar ajudar. Mas eu posso também ficar calado, eu posso não conseguir fazer isso. Então, é a questão da gente Isso colocar no lugar do outro. Esse ponto todo, eu acho que remete para aquela questão de cuidado para julgar os outros, entendeu? Quer dizer, uma coisa, eu posso fazer algo por empatia, mas eu posso não fazer por uma série de motivos, e que necessariamente não são motivos de querer o mal a alguém, entendeu? É porque eu quero me preservar, é porque eu não me sinto em condição de fazer aquilo. Só para gente tomar... Sim, claro, mas o que eu estou falando é do contágio coletivo dessa omissão, entendeu? Que é uma coisa que a gente vê acontecer muito, assim. Eu acho que o contágio coletivo, aquele negócio de ação por manada, né? É o contrário. Sim. Alguém faz alguma coisa e todo mundo vai e faz junto. Por omissão, necessariamente não. Eu acho, se eu não me engano, não existe manada por omissão. Manada, como o nome diz. Eu faço algo porque tem até uma palestra todo mundo é levado a fazer junto. Né? Vou botar no grupo depois. Vamos lá em frente. Mais à frente tem muita discussão boa nesse capítulo. Sei. Valeu a contribuição aí para todas. O homem recebeu uma inteligência por meio da qual ele pode afastar, ou ao menos diminuir bastante, os efeitos dos flagelos naturais. Quanto mais conhecimento adquire e avança na civilização, menos essas calamidades são desastrosas. Com sábia organização social, poderá até mesmo neutralizar seus efeitos, quando não puderem ser totalmente evitadas. Dessa forma, para os mesmos flagelos que são úteis na ordem geral da natureza e para o futuro, mas que nos atacam no presente, Deus deu ao homem, com as faculdades com as quais dotou seu espírito, os meios para paralisar seus efeitos. Tranquilo? Esse negócio de tsunami foi castigo divino não existe, né? Quer dizer, o homem pode prever, pode prevenir, pode evitar, tudo isso daí tranquilamente. Não tem causas naturais, não são. Mas, sobrinho, é o seguinte: o espiritismo usa isso desses desencarnes coletivos, tsunami, é como se fosse já, eles estão trabalhando como se fosse a regeneração. E aqueles espíritos todos, aquelas, né? Mas aí, o senhor tocou bem, né? Mas o senhor só acha que é correto? Ele usou, as pessoas que estão lá foram castigadas porque fizeram alguma coisa em outro lugar. Olha, eu não vou nem pelo castigo, eu vou o seguinte: se aquela determinada quantidade de pessoas que encarnou ali chegou no dia dele desencarnar, porque você vai chegar... Mas quem decide qual é o dia? Não é o senhor? Não, quem decide é Deus, não sou eu não. Quem sou eu? Então, por exemplo, os campos de concentração nazista, todo aquele pessoal tinha de desencarnar. Isso. E os nazistas nada mais fizeram do que cumprir o desejo de Deus. Deus decidiu. Aí são vários... Olha, o que... E aí ele deixou de ser era bom, soberanamente. Não, são vários... É uma falta de simetria, Conde. Olha, são vários equívocos que merecem ser analisados, cada situação. Você ali no campo de concentração, você está assassinando.
E o lado de cá, aconteceu uma coisa da natureza. Não, mas assim, do mesmo jeito foi uma escolha de alguém. E não é ninguém que escolhe o que vai acontecer com a gente, em lugar nenhum, em momento nenhum. E aí, como é que a gente classificaria isso, então, dentro da visão espírita? O flagelo natural. Aconteceu um flagelo natural. Eu estava no lugar errado, da forma errada, e aconteceu. E lá dentro do... Ser judeu, eu escolhi ser judeu no meio da Polônia. Paciência, entendeu? Ali, aliás, eu morava numa casinha pertinho. Ali, judeu. Vamos pegar um exemplo agora aqui. O fogo no Pantanal. É um desastre natural? Tem que ver o que foi natural que não foi, mas de certa maneira... Porque tem gente que fala, foram os caboclos dos índios. Então, quando os portugueses chegaram aqui, isso aqui era uma imensa fogueira. Aí eles já chegaram, opa, festa junina. Os índios deviam tacar fogo em tudo quanto é lugar. Não, eles encontraram isso aqui tudo com floresta. Então, não tinha fogo antes. Os índios mexiam com fogo? Mexiam. Tinha incêndios dessa proporção? Não. Isso mesmo. Tem que tomar muito cuidado, tio, assim, de forma geral, né? Tomar muito cuidado com essa noção de que qualquer coisa que alguém venha, e pior é se você diz que é Deus. Se você disser que foi Deus que quer fazer aquilo ali, então a gente voltou naquele... Não, viu, sobrinho? É o seguinte, eu estou falando a compreensão que existe dentro do espiritismo. Isso, pois essa compreensão está errada, na minha opinião. Segundo Kardec, está Ney, o que você está falando é perfeito, só que você não pode falar dentro do espiritismo, dentro do movimento espírita, que é uma coisa completamente diferente do espiritismo. Tudo bem. Bem dito. Bem lembrado. Dentro das instituições que, no Brasil, pelo menos, né, que estão, e dentro de outras religiões. Tem muita religião que vê tem até filmes sobre isso, né, que vê isso daí como aquela história do arrebatamento. Né? Tem vários filmes, até com ator famoso. Já tem, hoje em dia, 3, 4 filmes, até um com aquele cara que eu gosto muito, que ele é piloto de um avião, esqueci o nome dele. O cara tá andando na rua e, de repente, bate um carro, um avião cai. Por quê? Porque o piloto foi arrebatado, o cara do carro, do ônibus foi arrebatado, a sua mulher foi arrebatada, e você que ficou na terra ficou para sofrer. Quem foi arrebatado foi salvo por Deus. Isso é de uma religião. O arrebatamento está lá explicado, segundo eles, na Bíblia. Existe. É a mesma lógica, ou seja, parte pelo mesmo caminho. Então, tem uma que. E foi bem lembrado, tio. A verdade é essa daí. É a mesma coisa dessa história da pandemia, não precisamos ir longe, né? Quanta gente que está do movimento espírita está promulgando de que a pandemia é um castigo, uma profecia que viria. Pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver com o que a gente precisa. O nosso maior desafio é entender que quando acontece essas desencarnações coletivas, elas são a história de várias pessoas terminando no mesmo ponto por uma situação posta, não porque foi feito um bloquinho, né, dos escolhidos. Então, a gente coloca muito essa questão de que não existe o acidente, né, o acaso. Mas também tem que evitar Nós temos que pensar na seguinte forma. Se uma determinada coisa acontece e ela não deixa sequelas para outras pessoas, a gente pode até imaginar que tem uma certa lógica. Agora, se algo acontece e deixa sequelas para várias outras pessoas que não tinha nada a ver com aquele desencarne coletivo, aí a gente tem que começar a pensar que não pode ser essa história de desencarne coletivo planejado. Tá, mas é que não tem como uma situação prática, tu imaginar uma situação prática que leve várias pessoas e não gere sequelas coletivas, sabe? Porque, não, por exemplo, na época vai criar toda uma instabilidade econômica, etc. e tal. Então, não vejo muita... O terremoto de Lisboa, no século XVIII,
Destruiu Lisboa. Ele deu uma briga danada, porque o Rousseau falou uma coisa, o Voltaire foi pela ideia de que Deus era um demônio que tinha causado aquele terremoto. Aí o Rousseau pega e fala, não, a culpa não é de Deus, porque o homem poderia amenizar o problema. Tem o Leibniz que, né, vai na teoria completamente, Deus é totalmente, não tem nada a ver com isso. E o Rousseau ele também vai afirmar isso e o Voltaire não. Ele vai pegar justamente isso para atacar a igreja. Então é algo assim que a gente não tem capacidade ainda de compreender. Que você tem no religioso, né, no protestante americano, que eu ouvi de um lá na Califórnia, aquela história famosa dos terremotos, né? Eles têm essa versão de que Deus puniu São Francisco com aquele terremoto famoso que teve e que do jeito que a coisa vai, imagina por quê, né? Em São Francisco, né? Ele fala, sim, né? Do jeito que a coisa vai em São Francisco, né? Isso faz uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos. O Village People de lá... Ele está falando o quê? Ele está falando da libertinagem sexual, ele enumerou tudo de ruim que tem na humanidade que acontece em São Francisco. É óbvio que da próxima vez vai a cidade inteira, entendeu? Que está para chegar aí o famoso terremoto. A ciência mesmo já disse que vai acontecer por agora, próximos 10, 20... 100 anos? Não, já chegou, já passou o prazo, Então vai mais uns 10, 20, sei lá, né? A natureza é que resolve. Ou seja, mas a pessoa vai e interpreta, o cara disse para mim, esse eu olhei e falei, meu Deus do céu. Interessante que a ciência diz uma coisa, a pessoa pega e bota o motivo, coloca Deus atrás para dizer que não, isso aí é uma coisa de Deus. Mas aqui... Isso daí. Provavelmente, eu perguntei para ele, falei, você não se ofende não, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que no final de semana que acontecesse, final de semana, né, vamos dizer assim, que todo mundo em festa, deve ser de noite, inclusive, que acontecer isso, Deus vai mandar uma mensagem e você vai sair da cidade? É isso que você acredita? Que ele mora em São Francisco, né? Aí ele ficou assim... Eu não ri não, mas estou com vontade de rir. Quer dizer, ele está querendo destruir São Francisco por motivos morais. A verdade é essa, pela moralidade que ele carrega, e não por outro motivo. Não tem motivo científico aí. Eu falei, bom, então, no mínimo, ele vai ser salvo, né? Quer dizer, ele vai ser salvo no caminho aí. A casa dele vai ficar intacta ou coisa parecida, alguma coisa vai acontecer. Então, as pessoas têm essa lógica e que, sabe, que é o que a gente está debatendo nesse capítulo. A gente tem que olhar muito. Eu acho legal a gente colocar esses exemplos, porque isso é geral, entendeu? Foi o tsunami, naquela época que se falou arrebatamento, não, foi um arrebatamento, não sei o quê. Olha, se Deus fez isso, eu estou acreditando que é um cara bastante cruel, né? Aqui, Satiro. Né? Eu tô tendo que estudar aquele livro Transição Planetária, lá no centro onde eu trabalho. E ali está dizendo exatamente isso, que o tsunami aconteceu naquele lugar, porque ali era um lugar de turismo sexual. Está lá no livro. Pois é. E aí? Nós vamos chegar, nos tempos são chegados, que é um dos últimos capítulos aqui da Gênesis, que foi o que mais foi alterado aqui. Que tirou todas essas crendices de transição, de fenômenos naturais, de raio no céu anunciando alguma coisa, e colocaram isso daí no capítulo. É bem isso mesmo. Estamos no caminho. Nós temos que estudar, vamos acabar aqui. Eu vou ler. Mas isso é muito bom, sabe por quê? Que vai acabar com o personalismo dentro do... quem tá essa senhora que falou sobre transição planetária? Foi a Vanessa, né? Tá aí, Então, esse livro está aí, então nós vamos acabar com esse personalismo. Aí vai partir-se mesmo para a ciência, para estudar o que é o espiritismo mesmo, racional, né? Então, a ideia é essa, né? Justamente. Olha, essa história de transição planetária, você sabe de quando vem isso? Ixi. Na época do Nero, o pessoal interpretou o livro do João, o Apocalipse, como se Nero fosse a besta do Apocalipse. Os primeiros cristãos já começaram a pensar que era Nero. E o livro não tinha nem sido escrito quase.
Depois, no ano 1000, todo mundo achou que o mundo ia acabar. Se você viu o que tem descrito no século X, né, que é o de 900 a 1000, sobre o fim do mundo no ano 1000, depois volta em 1900, também acharam que o mundo ia acabar. 2000, não, 2000 é a data do fim do mundo. Essa história, essa mania do povo acreditar que tem uma data final, existe há muito tempo. É verdade. Tá bom. Vamos lá, já li. O homem recebeu uma inteligência por meio da qual ele pode afastar ou ao menos diminuir bastante os efeitos dos flagelos naturais. Quanto mais conhecimento adquire e avança na civilização, menos essas capacidades são desastrosas. Com sábia organização social, poderá até mesmo neutralizar seus efeitos, quando não puderem ser totalmente evitados. Dessa forma, para os mesmos flagelos que são úteis na ordem geral da natureza e para o futuro, mas que nos atacam no presente, Deus deu ao homem, com as faculdades com as quais dotou seu espírito, os meios para paralisar seus efeitos. Né? Quer dizer, temos que agir. Assim, o homem limpa regiões insalubres, neutraliza os miasmas pestilentos. Aqui tem uma nota, se não me engano, no século XIX, ainda havia teoria hoje superada na existência de partículas causadoras das doenças. Na atmosfera que nos cerca, aparecem muitas vezes partículas que, respiradas com ar, podem prejudicar gravemente a saúde. E as partículas que se dá o nome de miasmas. Miasmas era isso. Hoje é conhecida a causa de doenças transmissíveis por micro-organismos como vírus e bactérias. Vamos lá. Se o homem limpa regiões insalubres, neutraliza os miasmas pestilentos, fertiliza terras não cultivadas, preserva de inundações, constrói-se casas mais saudáveis, mais fortes para suportar os ventos, tão necessários para a purificação da atmosfera e se protege do clima. É assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade o fez criar as ciências, com a ajuda das quais ele melhora as condições de habitabilidade do globo e amplia o conjunto de seu bem-estar. Como o homem deve progredir, os males aos quais está exposto constituem um incentivo para o exercício de sua inteligência e de todas as faculdades físicas e morais, convidando a pesquisa dos meios para evitá-los. Aquilo que a gente falou lá no começo, né? Você tem a dor física e a dor moral. Ambos são convites à evolução que a gente recebe. Ele se entorpeceria na inatividade de sua mente. Não inventaria nem descobriria nada. A dor é o aguilhão que empurra o homem a seguir adiante no caminho do progresso. E aí? Ok? Tranquilo? Todo mundo marca essa parte da dor aqui. É isso aí. A gente, um dia, vai vir um novo vírus e o ser humano vai estar muito mais preparado e provavelmente não vai sofrer tanto, porque nós estamos correndo atrás de soluções. Então, no próximo, a gente já está melhor, né? Sim. Não, mas é isso mesmo. Sempre foi assim, né? A gente aprende com as situações, com o que acontece, com a ciência que a gente desenvolve. 6. Mas os males mais numerosos são aqueles que o homem cria pelos próprios vícios, provenientes de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, de sua ganância, de seus excessos em todas as coisas. Essa é a causa das guerras e calamidades que causam desavenças, injustiças, a opressão do fraco pelo forte e, finalmente, a maioria das doenças. Deus estabeleceu leis cheias de sabedoria, cujo objetivo é o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Seu caminho é traçado por sua consciência, e a lei divina está gravada em seu coração. Além do mais, Deus o recorda constantemente por seus messias e profetas,
por todos os espíritos encarnados que receberam a missão de esclarecer, moralizar e contribuir para o seu aperfeiçoamento, assim como, nesses últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam por todos os lados. Se os homens se conformarem rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitariam os males mais graves, vivendo felizes na Terra. Se não o faz, é em virtude de seu livre-arbítrio e deve aceitar as consequências. Tranquilo? Vocês, exceto o Conde, claro, são seres inferiores e fazem o mal a vocês mesmos. Entendeu? Ah, apareceu, né? Tomou vergonha na cara, né, ator? Vocês... O Conde não, o Conde já está em duplo etéreo, tá? O ser superior que vem nos ajudar. O Conde já perdeu o perispírito. Não, ele já não tem mais perispírito. Como é que o Mustang falou? O planeta que ele vai não tem mais a forma perispiritual, não. Ele não tem necessidade. Não tem necessidade, não. Mas, Satira, uma coisa que me chamou a atenção aqui para poder colaborar e também, ao mesmo tempo, ver se a gente, lendo, ver se é isso mesmo que a gente está pensando é o certo. Né? Eu percebo uma relação aqui nesse item 6, que as causas dos desarranjos nossos e a nossa vulnerabilidade em função de sintonia, absorção e impacto das doenças, de eu ser vulnerável a certas doenças ou não, ela está ligado ao meu alinhamento com as leis divinas, que são as leis naturais, né? E fugindo o máximo que eu puder do orgulho e do egoísmo. Então, quanto mais vícios eu tiver, quanto mais ganância eu querer, quanto mais excessos eu prover para mim mesmo, nesse desarranjo vibracional, seja do meu corpo físico ou no meu corpo perispiritual, e aí, na lei dos fluidos, o arranjo perispiritual vai, até no magnetismo, né? Ele vai ser muito mais... eu acho que ele vai ter um impacto maior, né? Não sei se é essa. Sim. Mais sofrimento. Eu vou ter mais vulnerabilidade de receber isso. Porque você vê, é uma coisa interessante. Hoje nós temos aí a dengue, chikungunya, tem vários vírus e várias doenças. Mas é gozado que nem todos desenvolvem, né? E isso é muito interessante. Então, talvez aqui, por mais pela situação do mundo de prova e expiação, por mais dificuldade na prova, por mais expiação no sentido do mundo ser muito denso, né? Então nós precisamos prover, nós precisamos comer, depois nós precisamos fazer toda a parte digestiva disso, depois precisa eliminar então é muito trabalhoso manter-se na Terra, né? Você exige e isso vai se repetindo dia a dia. Então, o que eu vejo aqui, que eu acho que essa nossa sintonia na boa intenção de cometer atos bons vai nos imunizando até certa maneira, né, para que a gente possa ir se livrando, mesmo na dificuldade, mas de sofrer menos vicissitudes na Terra. Eu não sei se esse é o caminho, mas me chamou a atenção isso, porque também isso aqui dá alguma coisa de causa e efeito, né? Ou causa e consequência, melhor dizendo. Né? Mas assim, qual seria a consequência? Digamos que eu sou um cara muito viciado, muito tudo. Vê se é isso que você está dizendo. Por ser assim, eu sou mais suscetível, eu necessariamente sou mais suscetível a isso que acontece. Você está dizendo isso? Você é mais suscetível, o que eu percebo é o seguinte... Ou eu me coloco mais suscetível. São dois... Como eu enxerguei, como eu entendi. E eu estou falando para a gente trocar ideia, até para aprender. Sim, é que eu estou tentando entender essa parte. A sintonia, né? A nossa meta, o nosso determinismo é a evolução no bem
no belo e no bom. Né? Então, eu tenho que fazer isso. Kardec coloca que se tiver determinismo, é isso que nós temos que entender como determinismo. E a partir do momento que eu desarmonizo ou eu mesmo, ou você, ou o meu próximo, eu sou responsável cada vez que eu tenho mais consciência sobre isso. Então, por exemplo, se eu tiro a tua paz, porque eu fico te perturbando no WhatsApp, mas eu sei o que eu estou fazendo e eu quero te irritar, eu tenho uma responsabilidade muito maior. Às vezes, se eu fiz um comentário, e às vezes você... Entendi. Deixa... É só para tentar entender. Você está dizendo o seguinte, de que quando eu faço alguma coisa para outra pessoa, eu sou responsável pelo que acontece a ela. Sim. É isso que eu estou falando. Só que a responsabilidade, ela vai ser inerente à intenção e ao grau de inteligência que eu tenho. Porque como o livre-arbítrio, ele vai ser desenvolvido com a inteligência, porque a gente começou 0 de moral, 0 de inteligência. Conforme você avança na inteligência, você avança em desenvolvimento moral. Conforme você avança em desenvolvimento moral, você vai sendo mais responsável pelos seus atos. Então, o canibalismo lá atrás, o cara que matou o outro homem, ele estava lá naquela... ele não tinha... A intenção dele... ele não tinha capacidade moral para entender o que nós entendemos hoje. Então, não dá para fazer a mesma avaliação. Por isso, eu acho que na fala de Jesus, vim revelando lá atrás... para quem mais é dado, mais será cobrado, eu entendo que é um pouco nesse sentido. Então, se eu estou usando droga deliberadamente, e no começo eu estou achando que isso aí é uma legal, porque eu estou fazendo uma conexão com o plano espiritual, sei lá, qualquer motivo que eu posso justificar. Mas de um determinado ponto, aquilo começa a me fazer mal. E aí eu já começo a ter consciência de que aquilo já não está sendo legal para mim, mas eu insisto naquele ponto. Aí eu crio vícios, aquele hábito isolado que não tinha consequência. Várias vezes repetido, eu vou desarmonizando o meu organismo e eu vou tendo consequências. E esse ato deliberado cria-se um hábito errado. Esse hábito errado, prejudicando a mim mesmo ou prejudicando os outros, eu estou infringindo a harmonia. E estou contra a lei de evolução, porque eu estou freando a minha evolução ou do outro. Quando eu faço isso, eu entro numa regra, que aqui que eu estou entendendo, de sintonia e de atração pela minha vontade, que o fluido é o veículo do pensamento, né, onde a gente faz a evocação. Então, conforme eu tenho essas intenções, esses atos e esses hábitos equivocados, eu vou imantando ao meu derredor esse negativismo ou positivismo. Então, isso traz toda uma série de nuances, de consequências do que vai me acontecer. Agora, se eu estou caminhando e caiu um avião na minha cabeça e eu desencarnei, qual vai ser o reflexo disso? Bom, vai depender muito da somatória de tudo isso. Porque pode ser que aconteceu aqui, porque nós estamos no mundo de prova e expiação, e o mundo é de matéria, e o corpo vai acabar uma hora. Então, isso não significa que, teoricamente, eu estou sendo castigado pelo braço divino. É uma consequência natural da vida. Mas pode ser que eu procurei isso. Eu estou lá 4 horas da manhã, fissurado, quero montar no carro, roubar o dinheiro da minha avó, para ir lá na outra cidade, buscar um crack, para ver o sol nascer lá na praia, e tomando um litro de pinga e dirigindo a 150 km por hora. Bom, aí as coisas... Então é nesse sentido aí que, não sei se é isso que está escrito aqui. Então, essa desarmonia, e o que me chama a atenção é o seguinte, não é esses atos extremos do exemplo, é o cotidiano materialista que eu tenho em mim mesmo, de que eu poderia usar a minha liberdade para o bem, para o influxo do bem, e eu não o faço deliberadamente porque o meu egoísmo e o meu orgulho falam mais alto, então eu não ajudo, eu não me envolvo, eu não tenho empatia, eu fecho a porta, e isso é assim. Eu vejo na minha vida 24 horas. Perfeito. Alguém quer tentar ajudar o amigo aí? Não, eu ia falar que ele usou o exemplo do canibalismo. Se você pegar
o canibalismo em si, o ritual do canibalismo, você acha que eles comiam qualquer um? Eles comiam um indivíduo corajoso. E o indivíduo que ia ser comido, ele não fugia, não. Ele ficava lá, porque para ele era uma honra. Porque a alma dele, que o cara que estava comendo estava querendo pegar, era aquele espírito de coragem. Se a gente lê o Juca Pirama, lá do Gonçalves Dias, que compreendeu perfeitamente a ideia do canibalismo. A ideia do canibalismo, se você fosse chorasse alguma coisa, eles não iam nem querer saber de você. Não iam te comer. Porque ia ser impregnado de covardia. Pura, né, eles estavam querendo pegar a essência mais pura e a fortaleza daquela alma, né? Mas então nota, era um mal? Não. Porque até o cara que ia ser a vítima, ele aceitava. E nota como é que era. O cara que ia ser a vítima, por exemplo, entre os tupis até, o guerreiro que foi vencido no campo da batalha, que ia ser para o banquete, ele ficava livre na aldeia, ele não fugia. E ele ficava livre, tinha relações até sexuais com as índias da aldeia, gerava uma criança às vezes, aquela criança depois era comida, porque ela não pertencia à Índia, porque o índio achava que o útero era só um saco, e a semente que foi colocada lá era do próprio cara que foi comido. Então, eles, por complemento, era o baby beef depois de 9 meses. Então, era uma concepção deles, em que não existe essa ideia de algo errado. Perfeito, né, Conte? É a intenção e a educação evolutiva daquele momento. Então, quer dizer, até aonde nós estamos inseridos, né? E como é a cultura ali do ambiente, tudo isso é levado em conta, porque nós não temos um mal intencionado, né? Não. Agora, nota, você vê que essas ideias do canibalismo são ideias da época da selvageria, né? E essas ideias passaram. Hoje você, por exemplo, às vezes quando essas pessoas fazem esses rituais satânicos, em que bebe o sangue do outro, em tese, tem muita coisa aí da época do canibalismo dos índios, como se fosse pegar a energia do outro. Continua isso impregnado aí na sociedade. Só que hoje em dia você tem a consciência. Hoje os índios, por exemplo, mantêm esses rituais de canibalismo, eles estão aí, não mantêm. Por quê? Porque hoje eles já começam a enxergar o de fora como alguém semelhante. E percebe que isso daí é uma noção errada. Até os índios, é curioso quando você vê essa ideia do canibalismo, porque quando tinha a comunhão e começaram a falar do corpo de Cristo, tal, eles adoraram a ideia. Por quê? Porque eles estavam associando com o canibalismo deles. Era uma coisa que ninguém fala, mas os padres usavam isso. Nossa, os índios têm uma compreensão da cristandade fabulosa. Não, eles estavam associando com os rituais de canibalismo. Olha, comer, eles comem o herói deles. Está cheio de relatos assim, indígena, do século XVII, XVI. E uma coisa também, para a gente fazer o contraponto, é o ritual da purificação também, né? Que lá no Templo de Jesus você tinha lá para trás, você tinha que fazer um sacrifício, aquele sacrifício precisaria ser o primogênito. Depois passa a ser o animal, né? Então, hoje a gente vem trocando esses resíduos ainda, querendo uma purificação, né, através de troca. E no movimento espírita, isso aí também é muito forte, porque eu vou trocar, eu vou me purificar dando uma cesta básica, eu vou me purificar no passe, e o passe tem que ser forte, eu quero o passe do satiro, porque o não serve. Fortíssimo. Então, esse tipo de coisa vem tudo, eu acho, né, disso que você está falando. Quer dizer, isso ainda como nós estamos muito na infância da nossa evolução, isso está muito presente em nós, né? Nós precisamos ficar muito atentos, porque eu me pego com esses conceitos achando que eu já estou evoluído.
E aí, a hora que eu fico mergulhando em mim mesmo, nessa parte filosófica, né, em si, do conhece-te a si mesmo, eu vou pegando esses resíduos. Embora a gente não, teoricamente, a gente não faça isso, tudo, mas intimamente são coisas que, se a gente pensar, ainda está muito presente. E o movimento espírita é pior porque forma vários ritualismos, em vez de tirar tudo isso, eles começam a modificar e perpetua isso. Isso que eu acho que é ruim, né? Maria ia falar alguma coisa, Maria? Ia colaborar. Eu ainda ia falar em relação ao que o Arthur estava falando, que eu concordo, porque, assim, em relação ao canibalismo, era a cultura deles na época, não tinha desenvolvimento moral nem intelectual, né? E também, quem garante que aqueles canibais lá de antigamente não fomos um de nós, que hoje já evoluímos um pouco mais e não precisamos mais disso, né? Nós temos de ver uma coisa, o que eu ia falar, porque a gente está pensando nos índios, né? Certo. Uma civilização nossa aqui do Brasil, a gente está pegando o exemplo dos índios brasileiros, algumas tribos lá da Oceania, aqui, né? Silvícolas e lá. Agora nós podemos pensar, por exemplo, em grandes civilizações, como a civilização asteca, que era uma civilização que dominou todinho aquela América Central. Tinham construções, tinham domínio de arquitetura fabuloso. Sim, conhecimento fabuloso. Tanto é que até hoje as construções deles, quando dá terremoto no México, não cai. As igrejas foram erguidas na base das antigas construções deles e não cai. Não cai, é uma coisa. Cai as coisas novas, fica lá as velhas, as igrejas antigas, construídas naquelas bases astecas. Mas os astecas também eram canibais. Agora, os astecas, é curioso o seguinte, eram um povo... tem de se estudar muito ali, porque o que se sabe deles? Que em 300 anos eles ergueram aquelas civilizações. Eles eram os índios nossos, e em 300 anos eles já estavam erguendo construções. E tem muito de mediunidade nisso. Porque a história eles teve um casamento com uma tribo mais forte, aí eles pegaram e comeram a noiva. Aí os caras da tribo iam matar todos eles fugiram para o meio do lago no México, onde fica hoje a cidade do México, era uma ilha cercada de lago. Eles fugiram lá, se esconderam durante anos, e lá eles pegaram umas ruínas, que ninguém fala que tipo de ruína é, e lá eles tiveram comunicação mediúnica, e de repente, com aquelas comunicações mediúnicas, foi ditado pelo pajé deles, vamos dizer assim, que o termo não era pajé, é outro, o que eles teriam de fazer, eles ganharam forma e construíram uma civilização e começaram a dominar todas as outras, em 300 anos. Quando os espanhóis chegam lá, não pensa que os espanhóis enfrentaram os astecas. Eles pegaram todos aqueles povos dominados e fizeram esses povos dominados eliminar os astecas. Ok. Ô Conte, só para completar, eu tive lá na civilização maia, né, lá no México. É impressionante a parte da astrologia, o que eles tinham e os estudos que eles fizeram, a estrutura de cidade, é um negócio que é o que você está falando, assim, é bem impressionante. E era rituais de jogos, e o time que perdia lá, os guerreiros, eles todos eram mortos. Pelos que... Então, isso era muito forte, né? Os maias, eles estão mais no sul ali, né? E entrando na Guatemala, né? Eles estavam meio distante dos astecas. Ok. O Arthur, você está falando sobre aquele início dos 6, né? Mas os males mais numerosos são aqueles que o homem cria pelos próprios vícios, provenientes de seu orgulho e de seu egoísmo, de sua ambição, de sua ganância e de seus excessos. O que eu quis dizer, Satiro, para resumir, é assim, o que eu estou entendendo é o seguinte, se nós nos esforçarmos, né, no bem,
independente da condição, situação financeira, independente disso. Tudo que nós fizermos dentro do bem, dentro do belo e dentro do máximo que eu consigo, com o meu intelecto, para melhorar o meu eu individual e o coletivo, eu vou atrair coisas que vão, como que eu posso dizer, talvez vacinas que vão me imunizar dessa parte mais de flagelo, de certas coisas. Isso não estou falando que vai me blindar e proteger de tudo, não é isso. Entendi. Por outro lado, tudo que eu fizer de contrário às leis naturais, que são as leis divinas, eu vou estar propício pelo meu pensamento, e mais o veículo do pensamento é o fluido cósmico, de atrair tudo isso para mim. Então eu vou ter um desarranjo, um tufão. Tanto é que toda a parte do Apocalipse, ele é mental. E o Kardec vai falar isso. Ele vai fazer esse contraponto, talvez está nesse último, os tempos são chegados lá. É uma ilusão. Todo o processo ele não seria físico, mas ele seria interno e psicológico. Na original ou na adulterada, sabe? Não, mas é isso mesmo. É uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão que por você, por nós. Passa por aí. Isso aí vem... Deixa eu tentar te ajudar. Você falou tudo certo, só tem um pequeno porém que é esse que você falou aí. No meu entendimento. Eu me confrontei com isso por algum tempo e acabei conseguindo compreender da seguinte maneira. Deixa eu tentar explicar para você. Nosso dia a dia, que eu acho que é o melhor. Coisas grandiosas e tal. Quando eu faço mal a alguém, uma coisa mais natural que existe, né? Quer dizer, vamos só reviver um conceito aqui. Na atualidade, a gente pode basicamente dizer que todos nós já desenvolvemos um livre-arbítrio a um grau elevado. Você pode não ter só virtudes, você tem vícios também. Isso aí vai dessa questão. Satiro, nós desenvolvemos um livre-arbítrio por um grau de responsabilidade já. Né? A gente tem liberdade, ou seja, bom, vamos voltar antes então. Se eu faço, como você disse, se eu faço alguma coisa que eu estou agindo num ato condicionado, passa por essa questão de eu ter uma culpa menor. Na verdade, eu não estou culpado. Eu, Satiro, não me sinto de forma alguma culpado. Entendeu? Eu entrei na minha casa, você estava dentro dela, você não devia ter entrado, um exemplo ridículo, e eu dou um tiro em você. Isso é um ato condicionado. Todo mundo que entrar na sua casa, você mata. Né? Basicamente, lá nos tempos primórdios, é o que você fazia com qualquer um, né? Digamos assim. Mas, com a evolução, eu chego à conclusão de que não preciso matar todo mundo e nem preciso matar. Eu posso pegar a pessoa e jogar fora de casa sem matar ela, por exemplo. Então, todos nós já evoluímos. Mas eu, Satiro, posso ter evoluído, posso ter me firmado e escolher, não, mas essa ideia é boa mesmo, isso me livra, entendeu? A última vez que eu tentei fazer diferente, o cara entrou uma segunda vez na minha casa, mas aí eu matei ele, gozado, nunca mais ele entrou na minha casa, né? E aí todo mundo que entra na minha casa eu mato, tá? Não é mais um ato condicionado, não é mais um instinto meu, foi uma escolha que, olhando em volta, vendo como meus vizinhos agiam, eu escolhi e criei o ato de matar todo mundo que entra na minha casa. É um ato. Posso dizer que é um vício. Existem outras soluções, eu descobri isso daí. Enquanto isso, ou seja, eu já fiz uma reflexão, Satiro, sobre o que eu quero. E aí eu escolhi, eu tenho consciência, né? Eu desenvolvi inteligência, com a inteligência eu desenvolvi a consciência, com a consciência eu fiz as escolhas, que é o que, né? Eu faço as escolhas, e as escolhas repetidas inúmeras vezes, por inúmeras vidas, viram um hábito. São muito, cada escolha é um ato, cada ato se acumulando, se eu fizer da mesma maneira, vira um hábito. Se aquele hábito é para um lado, ele é um vício, se ele é para o outro, ele é uma virtude. Isso, quem desenvolve é cada um de nós. Tanto que eu posso desenvolver todos como vício, e você pode desenvolver todos como virtude. E nunca sentir nada. Bom, mas o ponto importante é o seguinte, quando eu desenvolvo um vício, eu desenvolvo
eu desenvolvo uma dor, que eminentemente, a dor mais importante, eu prefiro isso que eu disse, eu prefiro a palavra sofrimento, né, do que dor. Nesse caso daqui, seria o sofrimento mais importante é o sofrimento moral. Por que o sofrimento moral? Porque o sofrimento físico, não interessa qual seja, Auschwitz, não interessa. Este fica na Terra. Quando eu for embora para o mundo espiritual, no final dessa minha vida de judeu, todo o sofrimento que eu tive fica na Terra. Não vai comigo. Isso é uma dor física. Tá? Agora, se eu desenvolver um sofrimento moral, isso vai comigo. Da onde vem o sofrimento moral? O sofrimento moral vem das escolhas erradas que eu faço. Mas como é que você sabe que elas são erradas? Porque Deus lhe deu a possibilidade de olhar para dentro de você e saber o que é certo e o que é errado. A gente já viu sobre isso. Então, eu sei que é errado. É daí o fato que ninguém pode me julgar. Ninguém no mundo pode me julgar. Por quê? Porque só eu sei porque eu fiz as minhas escolhas. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. Ninguém sabe. Minha esposa não sabe. Meus pais não sabem. Ninguém pode me julgar. Só eu, porque eu posso até estar fazendo mal, mas nesse exato momento eu optei por fazer de uma maneira diferente e comecei a me modificar. Mas olha só, a escolha é minha e sempre minha. É sempre minha. Ah, mas o que você faz para os outros? Bom, os atos que eu faço para os outros podem me causar sofrimento, se eu tiver essa consciência e essa inteligência. Ah, mas você é um cara cruel. Você sempre vem como nazista torturador. Pois é, faz umas 10 vidas que eu venho como nazista torturador. Vocês precisam ver meu uniforme da SS, como é bonito. Entendeu? Se eu venho repetindo esse vício na minha vida e causando sofrimento às pessoas, uma vida atrás da outra, mas para mim tá bom. Por quê? Porque eu não estou sofrendo. Eu estou causando aquilo e não tenho percepção do que eu estou fazendo. Seja lá qual for o motivo. Um dia eu vou tomar consciência disso, que isso é errado. Quando eu tomo consciência disso, aí vem a culpa. É o primeiro passo para eu modificar. Aí eu me sinto culpado, porque eu destruí muitas vidas nas minhas torturas todas, nessa última vida que eu fiz. Nesse momento, mesmo estando encarnado, o meu sofrimento moral melhorou. E eu resolvi mudar. Aí eu começo uma mutação, tá bom? Vou torturar menos, vou arrancar as unhas. Já comecei. Antes eu fazia coisas muito piores. Hoje eu não mato o cara, só arranco as unhas. Entendeu? Você fala assim, pô, esse cara é cruel. Pô, mas você não viu o que eu fazia antes. Hoje eu só arranco as unhas. Como é que você vai saber? Eu estou me melhorando. Aí, nas próximas vidas, eu paro completamente e nunca mais torturo ou faço mal a nenhum ser humano. Nenhum ser. Nessa hora que eu me corrigi, eu me sinto feliz. Aí vem a felicidade nossa. Ou seja, Satiri, o mal que você causou aos outros, ele só serve para isso, para que eu possa refletir em cima do que está acontecendo, usando a minha inteligência, me conscientizando para fazer escolhas diferentes. É isso que é a moral autônoma. Eu faço as escolhas sem querer julgar se essa escolha vai ser para o bem ou para o mal de terceiros. Faça por você. Faça o bem por você e não pelos outros. Ah, mas se eu fizer uma escolha errada, eu vou causar mal aos outros. Vai, mas o dia que você perceber, e todos nós percebemos, você vai voltar. Aí você vai mudar esse hábito. Não, perfeito. O único detalhe, assim, os males que eu faço não geram no mundo um retorno para mim. Não depende. A única coisa que eu coloquei é o seguinte, é os males que a gente faz consciente. Isso, conscientemente. Os males que eu faço consciente, eu vou ter que dar conta, porque a partir do momento que eu faço consciente, eu já tô ciente de que está errado.
Então, eu estou movimentando... Não, mas aí é que está o equívoco. Todos os hábitos, sejam vícios ou virtudes, são atos conscientes. Não depende. Atos. Não, às vezes, os primeiros atos, nós não temos consciência. São condicionados, vem do instinto. Às vezes vem do instinto, às vezes vem da regulamentação da sociedade que nós estamos inseridos, às vezes vem por... Mas aí é que vem o ponto, Você tem a escolha de aceitar aquilo que a igreja te mandou fazer. Sim, Satiro, mas são momentos. É igual o Conte colocou, se a gente refaz o recorte lá atrás, nós não temos essa consciência, essa ciência. Hoje nós temos. Então, se eu continuo roubando a minha mãe, eu estou fazendo isso consciente. Então, aí, nesse ponto que eu falo que eu aqui só vai acontecer cada ato desse no bem. O Paulo fala disso. Nós já colhemos um pouco de uma felicidade parcial. Não é a felicidade plena, porque você não completou aquilo. E cada gesto no mal também tem um alerta de desajuste. Né? Então, é nesse sentido. Se você faz as coisas erradas, é porque você ainda não está consciente direito. Aí, ó. Você colaborar aí? É o ponto. Fala aí, Conte. Na moral autônoma, você não acumula ou tem retorno. Não existe esse retorno. O retorno é somente exclusivamente para você mesmo. Se eu faço mal, eu tenho sofrimento. Mas aí o sofrimento representa a consciência. Já tem consciência. Mas e se eu não tenho... e se eu faço algo e não estou percebendo o que eu estou fazendo? Você não tem intenção. Mas aí é que está. É muito raro. Isso é muito raro. Não, mas é legal, porque esse ponto que você colocou, o sofrimento é o que você tem consciência. O que você não tem consciência vem pela dor. Mas a dor é um gatilho. Por isso que ele fala aqui que a dor é um gatilho aqui no final, né, para poder alavancar. Porque aquilo que eu não tenho consciência, eu enfio dentro da tomada, eu não conheço as leis da física, de nada. Então eu vai me corrigindo pela dor, até o momento. Cuidado, que eu estou substituindo a palavra dor por sofrimento, que seria sofrimento físico, que é a dor física, que somente nós sentimos, encarnados. O espírito não sente isso. Quando eu desencarno, eu não sinto mais isso daí. Eu tenho uma ilusão, isso é outra história. E aí eu tenho um sofrimento moral, esse eu levo comigo. Mas se para mim é certo torturar as pessoas, ou roubar a minha mãe, usar um exemplo tranquilo, eu vou lá todo dia e roubo o dinheirinho da minha mãe. Para mim isso é certo, porque o dinheiro dela é meu. Sei lá, qual foi a desculpa que eu inventei para mim. Tá? Eu tenho um grau de inteligência X. Mas aí tem um auto-engano nessa, Tílio, precisa levar em conta também. Não, pois é, mas é por algum motivo parecido. Eu tenho um grau de inteligência? Tenho. Então, eu desenvolvi uma certa consciência. Eu fiz uma escolha? Fiz. A escolha é roubar minha mãe. É pegar diariamente um dinheirinho dela. Não interessa se ela tem ou não condição. Eu tenho o direito de pegar aquilo. Não, cair numa situação momentânea. Tá? Não interessa qual é o efeito. Digamos que eu estou fazendo muito mal para minha mãe, mas eu não estou preocupado com isso. O meu grau de inteligência me permitiu fazer uma escolha. Não foi algo automático que eu faço. Ou alguém me diz como fazer. E mesmo quando alguém me diz que eu tenho que fazer tal coisa, a igreja, por exemplo, eu escolho fazer. E não a igreja me faz fazer as coisas. Tem que tomar esse cuidado. Eu escolhi fazer. Aquela senhora tem um grau de responsabilidade. Ela escolheu colocar a lei, aceitar o que a igreja diz. Ela tem um grau de inteligência. Ela já não está, ela já tem o livre-arbítrio de escolher. Ela podia não ter colocado no lugar. Ela poderia ter uma compreensão diferente, mas não teve. Tá? Mas ela não vai adquirir o sofrimento. Ela não tem o sofrimento ali. Nem físico, nem moral. O físico não é o caso. Mas à medida que ela for vivendo, ela vai talvez lembrar e falar assim, eu não devia ter feito aquilo. Por que eu segui aquilo? A inteligência dela evoluiu e ela passa a ter um sofrimento moral. Se nessa hora ela persistir e dizer assim, eu vou continuar fazendo isso, quer dizer, aí ela aumentou a responsabilidade dela. E ela vai ter um sofrimento no futuro
ou no momento, ou no futuro, maior. Mas para ela tá bom. Por quê? Porque, óbvio, toda vez que eu vou lá e boto o negócio, o bispo me chama para almoçar na casa dele, eu ganho um negocinho ali, entendeu? Eu sou privilegiado, sento na frente da igreja e por aí afora. Então tá bom para mim. Eu sempre dou uma ajudinha ali na fogueira, porque o bispo me ajuda. Eu consigo umas benesses aí, uns prêmios, um reconhecimento na sociedade. Ó, você fez muito bem, ajudou a queimar o diabo, não sei o quê. Aí ganho um tapinha nas costas, entendeu? Legal, pô, fico orgulhosa que eu sou uma pessoa bacana, sou velhinha, mas sou bacana, entendeu? Sou legal. Enquanto isso aí tá legal, você não tá sofrendo. Você tá vivendo no orgulho, no egoísmo. É para mim os privilégios e eu tô orgulhosa do que eu faço pro bem pro mal do diabo. Ponto final. Um certo dia, eu vou começar a perceber que a coisa não é bem assim. Que eu estou sendo usada. Aí eu começo a ter um sofrimento maior. Quando o grau de sofrimento está num ponto que eu não aguento mais, aí eu tento fazer diferente. A felicidade, não. Eu acho que é legal isso aí, Satiro, porque assim, exatamente o que nós estamos falando aqui é o finalzinho do 6, né? Se os homens se conformarem rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida que evitariam os males mais graves, vivendo felizes. Por quê? Porque até um determinado momento, entre o ato condicionado e o despertar da consciência, eu passo por uma fase de orgulho e de egoísmo, porque eu não quero a melhora em mim. Né? Então, o que o mundo hoje... Para mim tá bom. Não, porque olha o que nós estamos fazendo agora sábado, né? Já pegamos a aula aí, o Conto estava lá também, você também, pelo menos é o que eu ouvi. Nós estávamos dentro da Unimeio, né? Pô, podia estar no boteco bebendo. Mas resolvemos, pela nossa vontade, tentar descobrir uma maneira melhor de compreender o planeta para amanhã ou daqui a pouco eu não estrangular minha esposa aqui, mas falar, nossa, eu vou começar a compreender e melhorar. Por quê? Porque nós já estamos num caminho de busca. Agora, tem muito tempo que a gente fez, estou dando um exemplo meu particular, ou que às vezes eu continuo fazendo, que eu uso da minha inteligência para me enganar. E o mais fácil que tem é o seguinte, é eu chegar no fim da tarde, depois do trabalho, ligar a televisão e cair no amortecimento mental. E isso é muito complicado, porque a hora que eu venho na anestesia mental, seja na droga, seja no álcool, seja na bestialidade do mundo, ou no descanso de qualquer coisa que eu faça, no sentido de não pensar, eu estou neutralizando a potencialidade da alma e exercendo o prazer e dor, que é a necessidade fisiológica. E eu venho repetindo isso. E aí que interessante. A dor, ela vai ter que entrar aí para te dar uma coisa que é interessante. Nós falamos de um nível muito alto de sofrimento e felicidade. Mas qual é o nível material nosso que nos dá alegria? Alegria, né? A alegria é uma emoção do corpo. Então, ao sentir uma alegria, ou seja, pode ser que eu como... Depende de como a gente classifica, porque ela pode ser... O Paul Janete, ele, quando vai pegar lá o Mário de Bíblia, ele vai classificar em prazer. Né? Então, mas a alegria, depende de como só que a gente classificar para a gente se entender. Ela pode ser uma satisfação da alma. Não. E aí, segundo o Paul Janet, a alegria é ligada aos atos materiais. Você tem felicidade quando você é espírito, mundo espiritual. Aqui não. Ou seja, a alegria é um ato momentâneo. Nós podemos ter felicidade parcial. Não, mas a felicidade, ela quando vem, ela vem naquele ato. Ela não vem em tudo. Eu não fiquei feliz em tudo. Eu fiquei feliz. O prazer também, né, Satiro? É sempre do ato. É sempre parcial. Até o momento que eu seja um ser perfeito. Não tem nada na totalidade. Sabe por que a alegria não pode ser uma felicidade? Porque é o seguinte, o pessoal bebe e fica todo mundo alegre. Como que é? E aí? É material. Não tem nada de felicidade ali. Hã?
Como que é? Justamente, é momentâneo. É uma coisa que aconteceu no corpo material. Não, perfeito. É só que eu sou uma velhinha que gosta de jogar na fogueira, por tais motivos. Fico alegre, por quê? Porque amanhã eu vou estar almoçando com o bispo da cidade, porque eu coloquei a lenhazinha lá. Então, a alegria é algo furtivo. Ela passa rapidamente. Já a felicidade é uma coisa que vai te manter. É uma conquista. Você desencarnou, você vai ter. Olha, acertei. Aquilo você leva com você. Não, por isso você quer ver uma coisa. Olha só, Conte. Olha só, vê se vocês concordam. Depois que eu tive esse pensamento, essa dúvida, eu cheguei nessa conclusão que eu te falei agora, né, na minha conclusão, eu lembrei do seguinte. Por que é que eu, então, volto na outra encarnação e vou ser provado novamente naquilo que eu já me corrigi? Percebem aquela história do Espiritismo? Eu mesmo acertando, eu continuarei sendo provado. Como se alguém dissesse, não acredito em você, você vai ter mais prova. Na verdade, eu não estou sendo provado. Seguindo a lógica, a expiação é quando eu assumo o erro e quero me corrigir. Eu escolho a prova. E a prova, ela acontece com todos nós a todo momento. Ela não é escolhida, a prova. Né? Aí entra até questões de reencarnação, tudo mais. Então, assim, quando eu alcanço a felicidade, ela é uma virtude, ela é permanente. Eu não perco mais. Por que alguém que é feliz vai querer deixar de ser feliz? Se eu já estou fazendo certo, por que eu vou deixar de fazer certo? Se eu acabei de vir no sofrimento. Então, eu estou feliz, eu estou bem, eu não tenho motivos que me levem a querer fazer diferente. Então, vai por água abaixo aquela história de não, você é aprovado e é novamente provado e novamente provado até o momento onde você... Não é assim. Quando você alcança a felicidade completa naquele hábito, você não tem mais nada sendo feito ali que te causa sofrimento, naquele ponto você tem uma virtude. E tem uma coisa até mais branda que eu enxerguei no Espiritismo, o Satiro, que Kardec coloca, eu não lembro agora se está na Gênesis, eu vou procurar, depois ou se está no Livro dos Espíritos, eu não lembro onde que eu li isso aí, mas ele fala o seguinte, que a expiação, para nós na Terra, é como que um aluno que repetiu de série e que ele passa pela mesma série no ano que vem. E essa é a expiação. Quando você traz a expiação nesses moldes de Kardec, ele também não é uma detonação no sentido de expiação que eu tenho que sofrer. Isso. Ele está trazendo o seguinte, que na Terra nós vamos passar por prova. A prova é assim, vencer a si mesmo em alguns vícios. Isso. Né? A expiação é o fato de reencarnar e viver a densidade da matéria. Então você tem que atuar para trabalhar, você tem que acordar, você tem que comer 3 vezes por dia. Não, mas a expiação não é você viver. A expiação Não, ele coloca você escolher a prova. Ou seja, eu quero passar por essa prova, eu quero passar por essa prova para me melhorar. Eu só estou colocando que Kardec, no modelo de expiação, ainda ele faz esse alerta. Olha, a expiação é como só simplesmente passar pelo esse mundo material. E isso também traz um conforto, um consolo, no Consolador Prometido, de também desmistificar aquele negócio de expiação que eu tenho que perder o braço, perder o olho, arrancar o cabelo. Isso mesmo. Não, se você, é bem isso mesmo, entendeu? Se você, porque assim, na verdade, você traz aquilo que você quer. Agora, esse sofrimento me causa, como o exemplo que o Paulo dava no passado, uma deficiência no corpo meu, até perispiritual, né? Ele já deu esse exemplo do cara que perdeu o braço, entendeu? Ele chega no perispírito e está sem braço. Não existe isso, entendeu? No mundo espiritual, você não pode estar sem braço. Vai acontecer um reflexo mental, né? É o sofrimento moral. Esse aí é o sofrimento. Como eu fiz tal coisa, por isso eu continuo sem o braço. O dia que voltar a ter braço,
eu vou estar melhor nisso. Na verdade, você tem ele, você só projeta que não tem. Justamente. Você tem que tomar cuidado com a ideia de expiação, do jeito que você fala, tem que trabalhar a suor do seu rosto. Jesus veio aqui, trabalhou, teve dor de dente, chorou quando o neném, teve fome, teve tudo que nós temos. É físico. Não é expiação. Ele estava em expiação? Não, a expiação é isso. A expiação, eu gosto da definição do Paulo. É quando a gente sente culpa e escolhe passar por uma prova para tratar aquele aspecto, fazer diferente. Quando você tem consciência. Justamente. Aí eu quero fazer. E essa expiação não precisa ser escolhida antes do mundo espiritual, pode ser escolhida hoje. Eu falo assim, eu estou agindo errado e eu quero fazer diferente. Daí em diante, qualquer situação que aconteça, entendeu? Que caia para esse lado e eu possa exercitar uma maneira diferente, é a minha expiação, que eu escolhi passar. Eu escolhi enfrentar de uma maneira diferente, para justamente não ter mais sofrimento naquilo. Isso é simples, é só isso. E a prova? A prova é a prova. A gente veio para cá, está passando por inúmeras provas. Vai da sua consciência, da sua inteligência. Então acaba com esse negócio de não, você veio dessa maneira porque no passado, na vida anterior... Acaba com o determinismo, né, do fatalismo Isso, caiu no fatalismo. Você tem que olho por olho, dente por dente. Essa lei de Italião, ela não é desse jeito. Ela tem uma flexibilidade dependendo da intenção e dependendo das suas ações. Né? Justamente. Isso é consolador, concorda? Isso é altamente consolador. Nós não estamos fugindo do tema, nós estamos falando do bem e do mal. Não estamos, não. Não, estou falando assim, o capítulo é o bem e o mal, né? Isso é complexo. Isso. Tirando, como eu falei, tirando o Conde, que é um ser superior, já sabe tudo, e nos ajuda, todos os outros acho que estão gostando aí, entendeu? Da discussão. Né? Hoje é dia dele. Vamos lá. Alguém botou uma mensagem aqui. Vanessa, parte inicial do 6. Já comentou, Vanessa? Já, né? Não, mas eu acho que eu vou passar, gente, porque vocês foram caminhando para outro lado, não vou voltar, tá tudo bem. Não tem problema, volta. Vamos para o próximo. Volta. Não, pode ir para o próximo. Volta sim. Não, é o seguinte, é que quando o Arthur falou lá no início ele começou falando sobre uma possibilidade da gente, com as nossas ações, com o nosso progresso, a gente se blindando contra determinados males físicos, né? E aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu numa reunião do centro, em que a gente estava com uma colega com um parente com a doença, com essa Covid, e na conversa final alguém falou assim, não, porque o Divaldo falou outro dia que a pessoa que pega Covid e perece é porque ela está afinada com o vírus. Isso foi assim, me causou um mal-estar, mas eu não falei nada. A pessoa o quê? Com o vírus? A pessoa está afinada com o vírus. Afinada? Afinada, está afinada. Está sintonizada. Está sintonizada, né? E aí eu desliguei, aí depois eu ainda fui conversar com aquela senhora, falei, olha, não liga para isso não, porque não é bem assim, não fica magoada, porque às vezes as pessoas falham, eu nem sei se ele falou isso, mas eu fui procurar realmente, ele falou isso. Tem um exemplo de uma colega nossa, que eu não sei o nome dela, acho que não sei se ela disse nesse grupo ou no outro da autonomia, ela deu um exemplo, que ela diz o seguinte, que por mais de 10 anos, as pessoas dentro disseram que o sofrimento que o pai dela teve durante a morte não foi culpa dela. E ela ficou por muitos anos até que ela compreendeu que não é culpa dela. Ou seja, isso é comum no nosso movimento espírita, alguém chegar no centro e dizer, meu filho, você deve ter feito alguma coisa. Entendeu? Quer dizer, tirando eu e o Arthur, que fizemos um monte de cagada, por vocês não é verdade isso, entendeu? Não é verdade. Vocês não fizeram nada que alguém veio e impôs uma culpa para você. Ninguém fez nada. Nenhum de nós. É aquilo que eu falei, eu posso ser um nazinho feliz. Sabe? Eu sou um nazista feliz. Até o dia que eu descubro que isso não é felicidade. Que isso é sofrimento. Aí eu não sou feliz.
Isso vai do quê? Da minha evolução, da minha inteligência. Mas a gente encontra isso nos centros espíritas, entendeu? Esse tipo de comentário, que para nós não tem nada de consolador, né? Pois é. Então, aí eu fui... que isso me fez um mal danado. Eu fui procurar para ver se ele tinha falado, ele realmente falou. Procurei, mas achei uma frase de Leon Denis. Agora eu não me lembro se é Leon Denis encarnado ou desencarnado, porque se for desencarnado, aí a gente já pode abrir uma nova dúvida. E dizendo a mesma coisa. E aí, gente, isso aí, eu acho que sim, de um modo geral, você pode, com as suas atitudes, se fortalecer intimamente até para passar pelo sofrimento físico. Quanta gente aí passa por um sofrimento físico numa boa, e você, nossa, como essa pessoa lida com isso? É porque ela está moralmente blindada. Agora, a gente dizer que uma pessoa, né? Como, por exemplo, Eurípides Barçanufo morreu na gripe espanhola, então o cara não fazia o bem, gente? O que ele fez de errado? É bem isso mesmo. E aí você começa a separar as pessoas entre boas e más, as que ficam são boas. Não, aí você está julgando. E é legal, viu, Vanessa, que você tocou nesse ponto, porque eu quis, o caminho que eu quis tentar encaixar era exatamente esse. É separar a tranquilidade moral interna da alma, desvinculando de qualquer peripécia que possa acontecer com o corpo físico. Porque uma coisa, ela não tem nada a ver com a outra. E quando eu falo da proteção aqui, se livrar das coisas, não é que isso aí é um passe de mágica, não é isso, mas é nesse caminho que você colocou, né? Exatamente ter a condição de minimizar um pouco e, se acontecer qualquer coisa, você está tranquila internamente. E eu acho que isso que é muito importante, porque nós estamos alinhado com as leis divinas. Então, haja o que houver, é o Sócrates lá bebendo a cicuta. Não, mas peraí, eu vou tomar aqui, o negócio tá tudo certo. Né? E a mulher dele lá inconformada, mas você tá doido. Quer dizer, o cara tava completamente tranquilo. Excelente exemplo. E até a epigenética estuda hoje isso, porque se acreditava assim, tu tem um gene, por exemplo, para ter um câncer, vai desenvolver e pronto. Aí eles perceberam fenomenicamente que quem tem um gene não desenvolva e quem não tenha gene não tenha problema nenhum, tem nenhum gatilho e desenvolva. E tu vai olhar a vida da pessoa. Gente, é complicado. Olha, vamos pegar, por exemplo, da época do Kardec. O Delane, quando criança ainda, recebeu lá da Sociedade de Estudos Espíritas uma mensagem. A mensagem falava assim, olha, você nunca vai ficar rico, mas você nunca vai ter problemas materiais. Bem, essa mensagem, fonte da mensagem, boa, chegou para ele lá, nada vai te faltar na vida. 1905. Já estava andando com as bengalas. Depois ficou paralítico, cego, durante anos. E ainda teve problema de abscesso no olho, que nem o Chico, mais ou menos, que levou ele à cegueira, mas isso foi desde criança. Então ele teve uma saúde debilitada desde criança. E a mensagem veio. Sabe o que ele falou? A mensagem estava certa. Nada me faltou. E aí, que compreensão esse homem tinha de espiritismo que não associou nada disso com castigo, e sim com escolha. Justamente. O espiritualismo racional ajudou aí, né? Na cabeça. Na certa. Ele desencarnou, acho que com 70 anos. Ele desencarna, acho que em 25, 26, e o Denis vai logo em seguida. Mas nota. Não, a espiritualidade vai ajudar. Ele pensava... Gente, ele produziu durante toda a época da doença. Produzia, estava super bem em termos de vibração. Não vai livrar você. O que tiver de acontecer, que nem alguém falou aí, vai desenvolver. Sim, mas vai ter reserva mental, do mesmo modo que a gente tem reserva imunológica para passar pela dificuldade. Não tem isso. Mais uma pessoa que trabalhou. Adotou criança, tudo. Ele adotou, ele nunca casou, mas ele adotou uma menina. Também não adotou com interesse, eu vou adotar para me dar... Não. Tudo foi feito de uma maneira desprendida. E não teve alívio nenhum no aspecto da saúde dele.
e não fez nada. Não tem como atenuar algumas coisas, a não ser que ele podia piorar, podia beber, podia usar substâncias, né, nocivas. Isso sim, ele podia piorar. Agora, tem certas coisas que não tem jeito, vai passar. O Chico sofreu de dor nos olhos a vida toda. Alguém acha que ele fez isso daí? Ele mereceu. E Ele mereceu. podia atenuar? Mas é legal, né, Conte, o que você está falando, porque eles conseguem, com o entendimento, né, e a maturidade aí, separar o que é físico e o que é o espiritual. Então, nós adoecemos o espírito e o corpo. Os caras adoecem o corpo, mas o espírito não adoece. Acho que essa é uma grande diferença. Tinha até, eu me lembro que tinha uma frase que o pessoal falava assim, não entra no espiritismo não, que essa turma acaba tudo quebrada no final da vida. É só nós, né? Eles não, ninguém mais. Não, só enxerga a gente. Só a gente. Eu acho que é interessante esse capítulo. O Neto, aquela palavra que essa senhora falou está publicado no Repórter Nordeste, de Divaldo Franco. Esse vírus invisível que nos ataca a todos, em particular aqueles que talvez por uma afinidade psíquica, para nos chamar a atenção e respeitar as soberanas leis. O pacote foi entregue pronto aos moralistas de plantão, pois apenas os inferiores atrairão o vírus por sintonia. Não é possível que isso seja dito sem o devido refutamento, principalmente em tempos de pandemia. Esse é um texto que está no Repórter Nordeste, certo? Eu baixei isso e agora ela falou, eu me recordei, estou aqui. Quem quiser ver, vai lá. A reportagem... Eu vi Coloca no grupo lá, Conte, para a gente... Certo, tranquilo. Coloca no grupo do WhatsApp, a gente assiste. Tá bom, tranquilo. Ele até começou bem, que ele estava colocando no campo hipotético. Mas na hora que ele fala que o vírus veio para despertar você, para a humanidade ficar melhor, essa humanidade aqui, teve Primeira Guerra, Segunda Guerra, teve guerra, e não melhora. Justamente. Até depois vai voltar para o Brasil. Para ela arrumar, acho que volta. deixa para amanhã, né? O quê? Para ela amanhã o dia. É bem isso. Eu acho que esse capítulo é bem legal, né? A gente encerramos aqui no 6 hoje. Ele mostrou os conceitos iniciais do bem e do mal e que isso, obviamente, Deus não vai fazer mal a gente. E não faz, né? E nem os flagelos naturais, porque o homem é capaz de superá-los, né? Com suas potências. Só que nós paramos no 6, né? Paramos no 6. E que a gente tem condição e a gente aprovou isso, né, ao longo da civilização, de evitar muito sofrimento, né? Inclusive físico. A gente tem condição. Embora, no final, a gente sofre meramente por escolha nossa, né? A gente sofre porque a gente escolhe sofrer, e essa discussão final foi em cima desse ponto, por questões de orgulho, egoísmo, ou seja, como a gente cultiva vícios, a gente acaba sofrendo por cultivar esses vícios, né? Dessa maneira. Então, basicamente, o sofrimento vem da gente. Quem é que vai curar você? Você mesmo. E somente você. O dia que vai curar moralmente. Moralmente. Isso não, moralmente. Vou colocar, né? Mas não tem equívoco isso aí. Não, fisicamente o médico cura, em várias situações. Né? Mas moralmente, você vai ser curado. Eu poderia dar unha ou até menos. Certo? Vou fechar aqui a Cássia. Ei, você achou? Nossa, eu vou abrir aqui agora, deu até medo da frase aqui. Quê? A frase do Divaldo, deu até medo. Eu vi essa frase, eu fui questionado. Não, mas é pior. Eu estou vendo aqui, ó, nos dias que vivemos, eu tenho a impressão de que um anjo enviado pelo Senhor, compadecido infinitamente da miserabilidade do ser terrestre, trouxe um pequeno monstro invisível, olho nu, que foi soprado sobre a terra a fim de que as nossas paixões pudessem temê-lo.
Isso. Lindo isso. Pois é. Ô, Couto, mas ele falou isso mesmo? Pelo amor de Deus. Tá né? aqui, tá entre aspas. Eu vi a entrevista dele, Arthur. Eu vi a entrevista dele falando algo parecido. Que coisa, hein? Eu tô ferrado. Pois é. Olha... não. Eu tô falando isso assim, porque tem um monte de gente que tá junto, né, cara? Isso é muito Mas bom. é o famoso personalismo que o pessoal tá. Então, o Ney falou tudo, é isso. É isso mesmo. O pessoal trocou. Tinha o Papa na Igreja Católica, agora tem o Divaldo ou outro médio qualquer. Isso. Que a pessoa segue. É bem isso mesmo. É por isso E ninguém segue o sátiro. Não, pois é, eu estou tentando, calma, eu vou chegar lá. Né? Assim, Não, eu vou fundar, como eu não estou conseguindo sozinho, eu vou fundar uma com o Conde, entendeu? Que aí eu colo no Conde ali, ó, legal. Então, assim, eu acho o seguinte, eu me sinto muito incompetente para aproveitar o que os outros falam. Agora, eu consigo já, pelo estudo que eu tenho de Kardec, como eu não conheço tudo em Kardec, eu me sinto incompetente. Mas pelo estudo que eu tenho em Kardec, eu já consigo ver o que não é, entendeu? Agora, tem algumas coisas que devem estar passando ainda, porque eu não sei tudo de Kardec. É assim que eu me sinto. Então, é por isso que hoje o meu foco é 100% Kardec. Eu não tenho tempo para ficar falando de outro cara, não, entendeu? Ficar assistindo outro cara, você fica ouvindo aquilo ali e sabe? Não adianta, você não pode estudar. O Divaldo, eu fui já em duas palestras do Divaldo. Já fui Uma lá. bem jovem, eu fui, era num centro eu vou falar que era mais centro de Umbanda que espírita, aquilo lá. Tinha até atabaque escondido lá. Pessoal, E ele foi lá, fez uma palestra boa. Depois, uma vez, eu fui no Juventus. Assisti uma palestra dele, eu não posso me queixar, o ambiente estava maravilhoso. Mas uma coisa que hoje, olhando assim, o Divaldo, ele nunca entra em choque. Ele fala as coisas de acordo com o ambiente que o pessoal quer ouvir. Tem mais uma. Rapaz, na história encontro pegou pesado nele, viu? pessoal, vamos encerrar aqui. Quem quiser pode conversar. Vamos fazer uma oração de encerramento? Quem pode fazer uma oração aí? A gente continua nisso daí. Mais um pouco. Alguém que pode fazer oração de encerramento? Então eu faço. Obrigado, Deus, toda a espiritualidade amiga, por mais esse momento, essas oportunidades de evoluirmos, nos melhorarmos, aprendermos sempre, pois ainda falta muito para aprendermos da doutrina espírita. Obrigado pela luz, pelos insights que recebemos, pelos comentários que todos fizemos e podemos mutuamente nos ajudar. E que tenhamos momentos de estudo posteriores a esse que nos complementem cada vez mais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.